galera do YouTube, tudo bem com vocês? Bem, esse é o nosso sexto encontro e eu quero pedir mil desculpas pela demora por estar postando os vídeos. É porque eu tive alguns problemas e o tema também é muito longo. Bem, estou aqui na presença do Google. Fala aí, Google, com a galera. Oi, gente, beleza? Bem, galera, esse é o nosso sexto encontro e a aula de hoje é... O estudo da cal. Bem, a aula de hoje vai ser apenas sobre a história e a evolução desse material. Até porque é um material que eu considero muito importante na construção civil. Na realidade, ele é o material mais importante, porque assim como a ABNT está presente em todos os produtos industriais, também se encontra a cal em vários produtos industriais. Bem, esse tema é bem longo. E é por causa disso que hoje eu vou falar apenas da história, mas nos próximos vídeos eu vou falar sobre a classificação e até mesmo a estrutura molecular da cal. Como eu já falei no meu segundo vídeo sobre a história dos materiais, a cal ele é um material muito importante e ele é usado desde a pré-história. É o que nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse material. E como eu já falei, a cal é muito importante para a indústria, pois é através desse material que produzimos cimento Portland, fabricação de vidros e fundente em metalurgia. No tratamento de água, a cal hidratada é utilizada no processo de tratamento da água para corrigir a alcalinidade natural e adequar o pH da água. Essa correção é necessária para prevenir a corrosão das tubulações e equipamentos. A estabilização do solo, como adição de estabilizantes químicos e seus reagentes, consiste em um método de aproveitar o solo, dando a ele condições para resistir a carregamentos e intempéries, tornando-o impermeável. Mais para frente, vamos conhecer as propriedades da cal que fazem dela tão importante para o tratamento dos solos, na pintura e nos aditivos para asfaltos. Bem, como eu falei na aula anterior, a cal é um aglomerante. É um aglomerante inorgânico, pois em sua composição química tem como base o cálcio. A cal é um aglomerante ativo, porque quando em contato com outra substância, ele sofre reação química. Agora nós vamos de história. Vamos conhecer como esse material evoluiu até chegar em nossas mãos e vamos conhecer de onde se extrai a cal. Vamos de história. A história. Bem, o cal é um derivado do calcário, que desde o início da vida humana o homem usa e trabalha bastante com o calcário, que é muito importante hoje em nossa indústria. O calcário é uma rocha sedimentar que contém minerais com quantidades acima de 30% de carbonato de cálcio, aragonita ou calcita. Quando o mineral predominante é a dolomita, a rocha calcária é denominada calcário dolomítico. As principais impurezas que o calcário contém são as sílicas, argilas, fosfatos, carbonatos de magnésio, gipso, glaucotina, fluorita, óxidos de ferro e magnésio, sulfetos, siderita, sulfato de ferro, dolomita e matéria orgânica, entre outros. Em sua estrutura, o calcário tem um carbonato de cálcio de fórmula CaCO3, que também é encontrado em conchas marinhas e ossos. E é daí que tiramos a cal, tanto por pedras calcárias como conchas marinhas e ossos. Ninguém sabe ao certo quando os humanos descobriram a cal. Talvez os antigos ocupantes da terra tenham utilizado a pedra de calcário para proteger as fogueiras. O fogo aqueceu as rochas, criando o primeiro cal calcinada. Depois choveu e a cal extinguiu-se até se tornar hidróxido de cálcio, que por sua vez reagiu com as cinzas
e a areia ao redor da fogueira, criando a primeira argamassa da antiguidade. A existência de fundações de cal na Turquia Oriental demonstra que ela já era utilizada há 14 mil anos. No período ainda mais remoto, as cavernas de Lascaux, na França, exibem afrescos com pigmentos de óxido de ferro naturais, aplicados a paredes úmidas das cavernas com alto teor de cálcio, que remontam até 16 mil anos. A cal é um produto muito versátil, começou a ser usada na pré-história, sendo muito utilizada na construção de pirâmides, igrejas e principalmente habitações. A cal, ela vem da calcinação do calcário, da queima do calcário, que quebra o carbonato de cálcio e transforma em óxido de cálcio, que é o nosso cal. Em 7500 a.C., os povos antigos que viveram na região que hoje é a Jordânia faziam gesso a partir de cal e calcário quebrado, não aquecido, para cobrir paredes, pisos e lareiras nos lares. Em 3000 anos antes de Cristo, os egípcios cobriam peles com cal e utilizaram o calcário para construir uma das maravilhas do mundo, a pirâmide de Quéops, com 137 metros de altura. Os primeiros vestígios de produção industrial de cal viva surgem no Egito. De fato, as famosas pirâmides foram construídas com grandes blocos de calcário, ligados entre si por um cimento constituído por uma mistura de cal e gesso. Em 2800 a 1000 anos antes de Cristo, os celtas utilizavam cal para fertilizar os campos, cores de cal demonstradas nos afrescos gregos. Tecnologia semelhante foi utilizada pelos maias e pelos incas na execução das suas obras monumentais. E o mesmo se poderá dizer dos índios Mogul, 2500 anos antes de Cristo. Em 500 anos antes de Cristo, para construir a Grande Muralha de 2.500 quilômetros, os chineses estabilizaram o solo com cal e utilizaram argamassa de cal para manter as pedras unidas. Em 753 a.C. a 535 d.C., afrescos romanos continham cores de cal, tal como os edifícios. As mulheres pintavam seus cabelos de vermelho claro com a cal viva. No século IV a.C., o filósofo e historiador grego Xenofonte refere que, para além das utilizações em estuques e argamassas, a cal serve também para o branqueamento de tecidos de linho. Em 400 anos depois de Cristo a 1100 depois de Cristo, os alquimistas descobriram as propriedades cáusticas da cal e criaram um sabão com base em cinza de madeira. O logotipo de Leoste lembra o símbolo alquímico da cal. Mais tarde, em 75 a.C., o romano Dioscórides faz referência às aplicações farmacológicas da cal, e é desde que diluída em água. Foram ainda os romanos que desenvolveram as primeiras grandes aplicações da cal em geotecnia, nomeadamente com o objetivo de procederem à secagem dos terrenos e a aplicação de um ligante de fixação das lajes às plataformas por onde passavam algumas das suas monumentais estradas, como foi o caso da construção da Via Ápia. Em 1300 d.C. a 1800 d.C., nos séculos 14 e 15, no sudeste da Inglaterra, os artesãos aplicavam gesso de cal decorativo no exterior de estruturas de madeira. Durante o Renascimento, a cal foi redescoberta na pintura e artes plásticas. No século XVI, a utilização da cal progrediu juntamente com as novas invenções,
especialmente na construção de edifícios, à medida que se desenvolviam novos processos para criar diferentes tipos de estrutura e acabamento. No século XVII, a técnica scagliola tornou-se popular como um substituto efetivo dos caros mosaicos de marfim. Essa técnica era composta por uma mistura pigmentada de pó de cal, marfim ou escama. Também era utilizada para criar fachadas de edifícios, colunas de estuque, esculturas e outros elementos arquitetônicos semelhantes ao marfim. No século XVIII e XIX, Black e Lavoisier descobrem a reação química da cal. Debray e Le Chatelier descobriram outras qualidades e aplicações. Por exemplo, o calcário foi incluído pela primeira vez como ingrediente na pasta de dentes. No século XX e XXI, a proliferação de inovações, sobretudo com o nascimento e rápido desenvolvimento de tecnologias, ampliou o espectro de utilização da cal. Nos dias de hoje, nos deparamos com cal ou com os resultados dos tratamentos que a utilizam, de uma maneira ou de outra, a cada minuto do dia. A cal foi amplamente utilizada em toda a Europa como gesso e pintura decorativa, além de ser o principal material de construção de casas. Devido às suas propriedades especiais, a cal assume, ao longo dos séculos, um papel extraordinariamente importante em múltiplas atividades industriais ou não. Na construção civil, a cal é utilizada principalmente na forma hidratada, como componente fundamental no preparo de argamassas de assentamento e de revestimentos de grande durabilidade e de ótimo desempenho. É utilizada também no preparo de tintas alcalinas de alta alvura, atribuindo à pintura propriedades fungicidas e bactericidas, que favorecem a saúde e o conforto dos usuários das edificações. Curiosidade. O Brasil é o sexto país no planeta com reservas naturais de calcário. A busca de matérias-primas de baixo impacto faz com que esse e outros materiais sejam aos poucos vistos como sustentáveis e, portanto, mais utilizados e aos poucos substituindo materiais como o cimento. O uso de argamassas de revestimento em intervenções de conservação e ou restauro de construções históricas tornou-se definitivo em vários países e aos poucos vem se consolidando no Brasil. Cal virgem. O principal produto da calcinação de rochas carbonatadas, cálcicas e cálcios magnesiana é a cal virgem, também denominada cal viva ou cal ordinária. A cal virgem é o nome adotado pela literatura brasileira e pela ABNT, para designar um produto composto predominantemente por óxido de cálcio ou óxido magnesiano, resultante da calcinação a temperaturas de 900 graus a 1.200 graus Celsius, de rochas calcárias, calcários magnesianos e dolomitos. A cal é classificada pela predominância de óxido em sua composição, que vamos ver a seguir. Cal virgem cálcica, óxido de cálcio entre 100% e 90% dos óxidos totais presentes. Cal virgem magnesiana, teores intermediários de óxido de cálcio entre 90% e 65% dos óxidos totais presentes. Cal virgem dolomítica, teores de cálcio entre 65% e 58% dos óxidos totais presentes. Associado a este, existe sempre a argila, em maior ou menor quantidade, porque a precipitação do carbonato de cálcio em águas de grande tranquilidade arrasta consigo a argila. E essa argila, quando está em pouca quantidade, a menos de 50% da composição, se chama calcário magroso. Agora, quando se tem em maior quantidade a argila do que o calcário, se chama marga calcária. Resumindo,
um calcário 100% puro, a gente obtém uma cal virgem, aérea, pura, sem presença de nada. Pode ter também até 5% de argila, que também será considerada cal aérea. Agora, se for um calcário magroso, com 8% a 20% de argila, vamos chamar de cal hidráulica. Acima de 20% até 50% já é um cimento natural. Mas isso é tema da nossa próxima videoaula, que vou falar mais sobre cal virgem, cal aérea, cal hidráulica, cal hidratada. Bem, galera, se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve e compartilha no Facebook com seus amigos que gostam de aprender mais sobre a construção civil e sobre os materiais de construção. Esse é o vídeo parte 1 do estudo da cal e os próximos vídeos vai explicar ainda mais. Talvez seja até o terceiro vídeo. Desde já eu agradeço e valeu! Obrigado por ver o vídeo até o final. Não esquece inscrever-se no canal.